Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Aqui nessa visão, que é a parte mais longa da profecia de João aqui, ele registra o que ele viu com respeito à igreja glorificada. Nós já vimos o local onde nós estaremos, novo céu e na nova terra. Nós já vimos que a nossa felicidade lá vai consistir na comunhão uns com os outros, comunhão com Deus e também na ausência de toda dor e de todo sofrimento. Já vimos a certeza que Deus nos dá de que estas coisas vão acontecer, o convite dele para que bebamos da água da vida, a advertência dele sobre a morte, a segunda morte, e agora ele nos dá uma visão da igreja gloriosa no céu, certamente usando a linguagem metafórica, simbólica, que é peculiar do livro de Apocalipse. E aqui em particular, ele se baseia em Ezequiel, Isaías, Zacarias, Gênesis e Daniel. O que é que João vê, então? Primeiro, ele vê a glória da igreja no novo céu e da nova terra. Um anjo chega até João e revela essa glória, verso 10 e 11, começando no verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, João, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, que nós já vimos que é a igreja glorificada, a igreja redimida, a igreja salva no seu estado triunfante de glória. E me transportou em espírito, o anjo transporta João numa visão, em espírito, até uma grande e elevada montanha. E ele me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, como pedra de jaspe cristalina. O João vê aqui, na sua visão, a cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu para a terra, que é a igreja de Cristo, que é o número total dos eleitos que foram amados por Deus, que foram justificados dos seus pecados, chamados pelo Evangelho, santificados, ressurretos de entre os mortos, glorificados agora como uma cidade gloriosa desce do céu para morar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. João diz aqui que ele viu que a cidade tem a glória de Deus, a glória de Deus. E ele explica isso em termos de um brilho. Veja, final do verso 11, o seu fulgor, o brilho, porque a glória tem a ver com brilho, né? O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Pedra de jaspe é um mineral muito precioso, e ele é vermelho, amarelado, e era considerado como uma pedra preciosa no Antigo Oriente. E João compara o brilho e a glória da igreja ao brilho e fulgor dessa pedra preciosa. E em seguida ele descreve a composição da igreja. Aqui eu peço a sua atenção, o texto é simbólico, mas o seu simbolismo é fácil de entender. Quem é que vai fazer parte? Quem são estes que compõem a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus, cuja glória é igual à glória de Deus, ou brilha com a glória de Deus, semelhante a uma pedra preciosa? Versos 12 e 14. A cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na sua visão, João percebe que a cidade, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, e que em cada uma destas portas está escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel, versos 12 a 13. Ele viu também que a muralha que cerca a cidade está edificada sobre 12 fundamentos e colunas, e ele olhou e viu que em cima de cada fundamento ou coluna estava o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que é que isso significa? É que a igreja é composta daqueles judeus fiéis e crentes das 12 tribos de Israel,
no período do Antigo Testamento. É por isso que aparece o nome das 12 tribos nas portas. E também que a igreja é composta dos judeus e gentios crentes que creram no Senhor Jesus através da pregação dos apóstolos do Novo Testamento. Por isso a cidade está edificada sobre o fundamento, e cada fundamento tem o nome de um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ou seja, essa visão aqui é simplesmente da igreja completa. Todos os eleitos do Antigo Testamento e do Novo, daqueles que eram de Israel e desses gentios que foram chamados pela pregação do Evangelho, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, é a igreja completa, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como nós lemos na carta de Paulo aos Efésios. É isso que João vê. Ele vê a glória da igreja e ele vê que a igreja ela está completa agora, com os crentes do Antigo e os crentes do Novo Testamento, que foram chamados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você pode me perguntar onde está o apóstolo Paulo, né? Onde está o apóstolo Paulo, uma vez que fala aqui dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Os 12 apóstolos aqui são, de fato, aqueles 12 que foram chamados por Cristo, à exceção de Judas, que foi substituído por Matias. O próprio apóstolo Paulo, embora tendo mesma autoridade, mesmo poder da parte de Deus que os 12 apóstolos, ele, entretanto, nunca se viu como parte dos 12. Ele sabia que tinha sido levantado por Deus como que um fora de tempo para cuidar da pregação aos gentios. Então, eu não penso que o nome de Paulo vai estar aqui, embora ele tenha sido aquele instrumento maravilhoso, mas a referência é aqueles 12 que foram chamados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério, à exceção de Judas, substituído por Matias. Em seguida, João é levado pelo anjo a ver a perfeição, a pureza e o valor da igreja. Está aí do verso 15 até o verso 21. Primeiro, a igreja é perfeita. Acompanhe a leitura aí do verso 15 até o verso 17. E aquele que falava comigo, que era o anjo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, um cubo, na verdade. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A pergunta é, o que é que essas medidas, João vê o anjo medindo a igreja, medindo a cidade, que simboliza a igreja. E o anjo mede e a medida é igual, no comprimento, na altura e na largura, ou seja, é um cubo. O que é que isso significa? O significado é que a igreja é perfeita, que a igreja é perfeita, que ela não tem defeitos, que ela é como um cubo com dimensões absolutamente perfeitas. João diz aqui que a muralha tem 144 côvados. Quanto é 144, se não é 12 vezes 12? 12 profetas, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, a igreja tem 144 côvados. Ou seja, tudo isso é uma linguagem simbólica e figurada para dizer que ela é perfeita, as dimensões perfeitas. É como se fosse, imagine aquela cidade gloriosa descendo e em todas as suas dimensões ela é como um cubo revestido de ouro, perfeito, para indicar a perfeição absoluta, o estado de perfeição em que a igreja se encontra agora. E não somente ela é perfeita, mas é pura também. Veja o verso 18, a estrutura da muralha da cidade é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, como a muralha de jaspe, aquele mineral opaco de cor vermelha ou amarela que eu já me referi, ou então como ouro límpido, tão límpido que é como um vidro cristalino, ou seja, não há mais mancha, não há mais pecado, não há mais corrupção, não há mais... É a maneira de João descrever como a igreja é pura. Ela é como um cubo, ela é perfeita. E ela é revestida de ouro tão puro que é quase transparente como um vidro e tem o brilho de uma pedra de jaspe para falar da pureza da igreja. Mas ela não somente é perfeita e pura, ela também é valiosa. Veja a descrição 19 a 21.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai descrevendo, né, cada fundamento. São 12 fundamentos. O primeiro fundamento é de jaspe, e aí na sequência, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Estas são pedras preciosas da antiguidade que ornavam cada uma das colunas ou fundamentos da muralha da cidade. E no verso 21 ele diz: as 12 portas, onde estão o nome das 12 tribos de Israel, são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O que é que João está vendo aqui? Ele vê primeiro a muralha da cidade, que é de jaspe, é um metal precioso, um mineral precioso. Depois ele vê a cidade, verso 18, que é de ouro puro, como vidro límpido. Depois ele vê no verso 19 os fundamentos da muralha da cidade. Cada fundamento estava enfeitado com um tipo de pedra preciosa. E a descrição está aqui para cada uma em detalhes, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berílio, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Se dê uma olhadinha aí nesses nomes, veja na internet, procure a imagem, você vai ver como são pedras belíssimas que estavam ornando os fundamentos da muralha. Depois ele vê 12 portas, que cada porta é uma pérola. Depois ele vê a praça da cidade, que é de ouro puro, como vidro transparente. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a igreja, além de perfeita e além de pura, ela é também preciosa, ela é valiosa, porque ela foi comprada com o sangue do Cordeiro. É o que haverá de mais precioso nessa nova realidade que Deus vai criar. Deus vai criar um mundo novo, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Mas o que há de mais belo, de mais precioso, de mais caro e mais querido para Deus nesse novo mundo que Ele vai fazer é exatamente a sua igreja, feita dos crentes do Antigo Testamento, dos crentes do Novo Testamento, que foram levados a crer através dos 12 patriarcas, através dos 12 apóstolos, e que agora, unidos na fé no Senhor Jesus Cristo, viverão para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, em contraste com os ímpios, incrédulos, mentirosos, aquela lista que nós já vimos, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a visão que João tem da glória da igreja. Uma igreja perfeita, uma igreja pura, uma igreja preciosa e valiosa. Ele usa essa linguagem metafórica, simbólica, para descrever tudo isso que ele está vendo. E João ainda vê a presença de Deus e de Cristo na igreja, aí no verso 22 até o verso 27. Essa igreja que já foi descrita, Deus habita nela. Veja o verso 22. Nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, nessa Nova Jerusalém, nessa cidade santa, não haverá mais santuário, porque não há mais necessidade. O santuário tinha a ver com oferecimento de sacrifícios. O santuário era o local mais íntimo do templo, onde estava o altar e onde se ofereciam os sacrifícios. Mas agora, nessa nova cidade, não tem mais santuário, não tem mais altar, porque não tem mais sacrifícios de animais, porque o Cordeiro já ofereceu o sacrifício final pelos nossos pecados. Não vi santuário na cidade de João, porque Deus é o próprio santuário e o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Deus não somente será a sua fonte perpétua de perdão, graça e misericórdia e salvação, mas sua fonte perpétua de glória. Olha aqui a descrição do verso 23 a 27. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que João vê é uma cidade iluminada por uma luz mais forte e duradoura do que a luz do sol e da lua. É
a luz da glória de Deus, porque Deus está presente nessa cidade, ou seja, Deus estará no meio do seu povo, e a glória de Deus, a santidade de Deus, o brilho de Deus servirá de luz e de guia para nós, para todos os componentes dessa igreja, gente de todas as nações, eternamente guiadas pela glória de Deus e de Cristo, como diz o verso 24, falando a respeito das nações. Na antiguidade, as cidades eram muralhas e tinham uma entrada só, que era a porta principal. E essas portas se fechavam ao final do dia para evitar os perigos da noite. Mas aqui não há mais perigo. Por isso João diz no verso 25, as suas portas jamais se fecharão de dia, porque não há noite. Acabou toda a ameaça. Quando João escreve essa carta, a igreja de Cristo estava sendo perseguida pelo Império Romano, ameaçada de tortura, de morte, tanto da parte dos judeus, como dos gentios, como dos romanos, que através da máquina militar perseguiam os cristãos e dizimavam aos montes aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Mas agora João diz, na glória de Deus, no novo céu e na nova terra, as portas jamais se fecharão, porque não há mais ameaça, tudo passou, tudo passou. Na verdade, pelas portas, o que vai entrar é a glória e a honra. Verso 26, lhe trarão a glória e a honra das nações, e nunca mais, porque Deus está presente no meio da sua igreja e do seu povo, nunca mais entrará coisa contaminada. Verso 27, e nem quem pratica abominação, veja como termina o verso, mas somente aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que Deus conheceu, amou e predestinou antes da fundação do mundo para serem seus e que chamou mediante a graça do Evangelho. Esses estarão no novo reino, no mundo novo que Deus está trazendo e onde viverão para todo o sempre. Somente os de Deus estarão lá. Caminhamos agora para a parte final, queridos, a sétima parte da visão de João sobre a felicidade eterna dos eleitos, que está aí do verso 1 até o verso 5, eu vou ler rapidamente, nosso tempo já está esgotando. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. João aqui descreve finalmente a bem-aventurança eterna da igreja, usando a linguagem de Gênesis, da criação do jardim do Éden e da queda e da maldição que Deus trouxe sobre não só o jardim, mas sobre toda a criação. O que é que João viu? Primeiro ele viu o rio da vida, está aí no verso 1, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, em contraste com aqueles 4 rios que cortavam o jardim do Éden e de um que saía para irrigar o jardim. João então vê o rio da graça, o rio da salvação, o rio de onde flui a vida eterna para o povo de Deus. Segundo, ele viu o acesso à árvore da vida, que está aí no verso 2. Lembra que o acesso a essa árvore foi proibido por Deus após Adão e Eva terem comido da árvore do bem e do mal. Mas agora, no meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está aquela árvore da vida produzindo fruto e cujas folhas servem para a cura dos povos, maneira de dizer que falar da vida eterna, que não haverá mais morte, não haverá mais término da nossa existência. Depois, no verso 23, João vê que não há mais maldição, nunca mais haverá qualquer maldição, em contraste com o que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando Deus disse, maldita é a terra por tua causa, a maldição foi completamente tirada. No verso 3, na segunda parte, ele vê que Deus está presente, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja,
Deus os havia expulsado do jardim, mas agora eles estão de volta à presença de Deus. Ele vê ainda no verso 3 que os salvos servirão a Deus eternamente e não mais aos ídolos e ao pecado. Veja no verso 4, eles contemplarão a face de Deus, ao contrário de Adão e Eva, que queriam fugir da face de Deus depois que eles quebraram a lei de Deus no jardim, desobedecendo a sua ordem. E nós então contemplaremos a face de Deus, contemplaremos a Deus na face de Jesus Cristo, veremos a glória de Deus na pessoa gloriosa do seu Filho Jesus Cristo por toda a eternidade. João vê também que não haverá mais noite, que é símbolo do pecado, da ignorância, da incerteza e da morte, e ele viu então que reinarão eternamente com Deus no mundo novo, onde o pecado não será mais possível. E aí o livro se encaminha para o final. João tem as visões finais, mas é aqui praticamente que o livro encerra com essa visão da glória do estado eterno que nos aguarda. O que é que essa visão que eu acabei de descrever para vocês aqui, ela nos ensina? Eu tentei resumir aqui para fechar a nossa exposição. Primeiro, que Deus haverá de restaurar completamente esse mundo que nós conhecemos. Segundo, que esse novo mundo que Deus haverá de fazer, ele será superior à criação original, será superior ao jardim do Éden. Terceiro, que nesse novo mundo não haverá mais a possibilidade de entrada no pecado. Às vezes as pessoas pensam que essa restauração que Deus vai fazer é um retorno ao estado original em que Deus havia criado todas as coisas. Não. Na verdade, é um estado superior, porque quando Deus criou todas as coisas, lá no livro de Gênesis, que ele criou o mundo, criou o homem e o colocou no jardim, havia a possibilidade do pecado. E toda a história que se desenrola a partir dali é para eliminar essa possibilidade numa nova criação. E essa nova criação, é nesse sentido que essa nova criação ela vai ser superior à primeira. Não somente em glória, em brilho, e nós estaremos numa situação superior à de Adão e Eva antes do pecado, porque Adão e Eva, a vontade deles era mutável, eles poderiam escolher praticar o mal, mas no novo céu e na nova terra, essa questão já terá sido resolvida. O Senhor Jesus já venceu o pecado e não há mais possibilidade de pecado entrar, não haverá mais maldição, não existe a chance do diabo entrar, ele está no lago de fogo e enxofre, não há chance de o mal entrar nessa nova criação. Significa que o pecado e as consequências dele foram finalmente eliminados da criação para nunca mais voltar pela obra completa de Cristo. Significa que os crentes viverão nesse novo mundo com seus corpos ressurretos, imortais e incorruptíveis. Significa que a felicidade eterna que nos aguarda consistirá na nossa comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, e que assim Deus haverá de cumprir plenamente o plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. As pessoas perguntam, se Deus sabia que o pecado ia entrar, por que Ele criou o homem? Por que Ele fez o jardim? Por que Ele colocou a árvore do bem e do mal ali? Aqui está a sua resposta. Para que ele pudesse chegar finalmente a esse aqui, a um novo céu, uma nova terra, uma nova humanidade redimida, onde não há mais possibilidade do pecado entrar. E tudo isso mediante a obra perfeita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ainda nos convida pelo Evangelho a beber da água da vida e fazermos parte do seu povo. E ele nos adverte seriamente sobre os que irão para o fogo eterno. Por isso, queridos, a nossa luta contra o pecado um dia vai chegar ao fim. Portanto, não desista, persevere, se cair, arrependa-se, confesse, busque o perdão em Cristo, anseie pela imortalidade, pela perfeição moral e espiritual que nos aguardam. Nossos sofrimentos vão chegar a um fim. Nós estamos vivendo um período de sofrimento intenso, mas eles vão chegar ao fim. Portanto, aguente mais um pouco, não desista, não condene a Deus, não fique irado. Nem sempre Deus dá a razão pela qual Ele faz as coisas, mas confie nele, porque esse é o final do plano. É isso, aquilo que nos aguarda. Deus já nos revelou o que está lá no fim da história. Persevere em meio a dor, sofrimento e necessidade, porque um dia tudo isso passará e dará lugar ao novo céu que Deus, e nova terra que Deus preparou para nós. Ainda nós temos tempo para nos arrepender de nossos pecados. Deus nos convida a beber de graça da água da vida e nos adverte solenemente sobre o lago que queima com fogo e enxofre. Creia no Senhor Jesus, console-se nele
e que nesse dia do Senhor você medite na eternidade, pois esse é o propósito de Deus com todos os nossos sofrimentos e tribulações. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos convidá-lo a inscrever-se aqui no canal, se você ainda não for inscrito, basta clicar aqui abaixo nesse botão vermelho e você será informado sempre que sair vídeos novos aqui no canal. Também eu convido você a deixar um like nesse vídeo, um comentário também aqui abaixo, pois isso ajuda o YouTube a divulgar essa mensagem para mais pessoas. Você também pode nos ajudar divulgando, compartilhando o link desse vídeo, enviando nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, enviando para um amigo, no grupo de WhatsApp da sua igreja ou da sua família, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem tão preciosa da palavra de Deus. Nós sabemos que o livro de Apocalipse muitas vezes é um livro pouco lido, pouco estudado, pouco exposto entre os cristãos, e ele traz verdades tão preciosas da revelação de Deus para nós. E aqui o reverendo Nicodemos nos expõe a revelação a respeito do novo céu e da nova terra. E que bela revelação, que nos enche de esperança de saber que o destino final daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é um lugar onde passaremos a eternidade na sua presença, louvando o seu nome e desfrutando de todas as bênçãos que ele pode nos oferecer. E é um lugar onde nós não sofreremos os males que esse mundo, infelizmente, nos tem colocado, a morte, a doença, o pecado. E lá, de fato, nós experimentaremos a felicidade eterna. Então, eu convido você também, caso queira assistir a pregação completa, está aqui abaixo na descrição também do vídeo, você pode clicar e você será levado ao vídeo original com a exposição completa dessa passagem. Eu vejo os irmãos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Jesus abençoe a sua vida.